Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado, pela audiência fiel de vocês e especialmente pelo feedback, pelos comentários que se fazem através de elogios, de críticas construtivas, de alguns questionamentos e dúvidas. Isso é super bacana porque alimenta o canal e nos alimenta de possibilidades de novos e bons conteúdos. É inclusive o que a gente vai fazer hoje nesse vídeo, em que muito provavelmente a gente vai precisar dividir em 2 vídeos pela extensão e pela seriedade que eu acho que esse assunto nos obriga a fazer. Algumas pessoas vêm muito carinhosamente me questionando se eu atenderia em outros estados, diferentemente do Rio de Janeiro, onde fica a minha clínica. E aí eu digo que não, e elas me perguntam se eu teria nomes de profissionais da minha confiança que eu pudesse indicar. O que também para mim é muito difícil. Então o que de alguma maneira essas dúvidas que são recorrentes, me motivaram a fazer? Como eu também sou formado em gestão hospitalar pela UFRJ, tentar trazer, e eu espero verdadeiramente que de maneira leve, então não é para se assustar, dá para a gente falar em gestão de uma maneira um pouco tranquila e muito aplicada ao dia a dia, numa espécie de dicas de como encontrar na tua cidade, no lugar onde você mora, boas clínicas ou bons centros de estética. Então vamos nessa. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente precisa alimentar na nossa análise crítica de visão, de percepção, para se jogar aos tratamentos estéticos faciais ou corporais em boas clínicas ou em bons centros de estética. Existe uma máxima na gestão, na auditoria dos serviços de saúde, que diz que estrutura mais processos é igual a resultados. E é claro que se a gente quer resultados, a gente precisa então de maneira retrógrada analisar a estrutura e os processos de trabalho que são desenvolvidos nessa estrutura. Aplicando esse conhecimento para o mundo da estética, o que eu poderia dizer em relação à estrutura, que obviamente eu considero relevante para o nosso universo? A estrutura estão relacionadas às questões prediais, imobiliárias, arquitetônicas, de refrigeração, iluminação, conforto, decoração. A essa estrutura estão também relacionados os materiais permanentes e de consumo. E geralmente no contexto do material permanente estão os equipamentos. Portanto, equipamentos que comporiam o parque tecnológico daquela clínica ou daquele centro de estética. E que equipamentos seriam esses? O mais moderno, que saiu ontem do lado da atriz na contracapa da revista de grande circulação no país, mas que a gente nem sabe muito bem ainda, porque não há estudos relevantes que o comprovam, ou um parque tecnológico que garante máquinas, plataformas mais tradicionais, porém mais sedimentadas, mais consolidadas cientificamente. Isso é tudo algo que a gente precisa parar para analisar. Material de consumo, desde a gaze, em ser uma gaze que arranha na pele, que é de má qualidade, ou uma gaze mais gostosa, que tem um certo toque confortável ao, por exemplo, ser higienizada essa pele antes de um procedimento, quer seja ele facial, quer seja ele corporal. Cremes, pomadas, loções, géis, esfoliantes, máscaras, são de boa qualidade, são de ótima qualidade, são de ativos e cosmecêuticos que falam entre si, ou que brigam entre eles e na verdade não estão entregando para a tua pele grandes coisas.
Eu sei que é difícil para vocês terem um entendimento claro de que então que marcas valeriam a pena e que ativos seriam esses, se sinérgicos ou se briguentos. Mas em geral o que a gente percebe por parte de um bom profissional é a explicação, é o elucidar ao longo daquele protocolo de tratamento o que está sendo usado, o porquê de isso vir antes disso, qual foi a ação desse composta, agregada à ação daquele próximo e assim vai. Portanto, estejam atentos a essas explicações, aqui esclarecimentos no uso desses materiais de consumo te é oferecido. Um outro ponto bastante importante e que eu diria que talvez resumisse, do ponto de vista da gestão no mundo da estética, essa coisa toda da estrutura que poderia nos fazer ficar falando aqui o dia inteiro. A questão do cumprimento, a formalização da empresa e de uma série de protocolos advindos dos órgãos regulamentadores e fiscalizadores, dentre os quais eu apontaria pelo menos 3 que eu julgaria indispensáveis na tua análise clínica. Primeiro, o alvará da prefeitura. Essa clínica ou esse centro de estética que você pretendia ou que você frequenta, ele existe? Ele formalmente existe? Isso é algo que a gente tem que parar para pensar. A segunda questão, certificado de inspeção sanitária. Ele não só representa mais uma taxa ou mais um imposto dentre os vários que uma clínica ou um centro de estética reto, ético, tem que pagar. Ele representa a sua segurança, que aliás é para mim a grande palavra que resume estrutura. O que a gente vai observar é que ao se cumprir os preceitos mínimos exigidos por um órgão de vigilância sanitária, é que os cuidados com higiene e com a sua segurança vão estar garantidos. Por último, e não menos importante, dentre essa pequena lista de apenas 3 que eu elencaria, bombeiros. A gente no Brasil tem, infelizmente, a cultura de achar que os grandes acidentes ou os cenários verdadeiramente dramáticos, eles nunca vão acontecer. Você não quer que ele aconteça, eu também não quero que ele aconteça. A gente torce para isso, mas eu não sei se a gente se prepara para isso. E esse é um questionamento que a gente tem que fazer. Então, o local que eu piso, o local que eu escolhi para fazer os meus tratamentos estéticos, faciais ou corporais, primeiro, ele existe, ele é inspecionado e regulamentado pela vigilância sanitária, cumprindo os preceitos mínimos para o setor, ele é seguro do ponto de vista de uma possível tragédia, de um possível acidente. Nesse vídeo, a gente vai parar por aqui, porque eu acho que isso já gera um comportamento bastante reflexivo da nossa parte. Num próximo vídeo, a gente vai conversar um pouquinho melhor, então, sobre, além da estrutura, processos de trabalho que seriam desempenhados, desenhados, desenvolvidos sobre essa estrutura. E um outro ponto que eu queria tirar, não relacionar única e exclusivamente à estrutura ou ao processo, até porque eu acho que interfacia ambos, que são as pessoas, os profissionais que trabalham nessas clínicas e nesses centros de estética. Então é isso, pessoal. Por hoje a gente fica aqui. Até o próximo encontro para a gente continuar falando sobre possíveis dicas de como você, na sua cidade, encontrar boas clínicas ou bons centros de estética. Beijo e até a próxima!